Boa noite. Já está no ar para todo o Brasil, Direito em Debate. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre os direitos autorais no audiovisual. Veja quem está aqui com a gente. O advogado Hélder Galvão, ele que é membro da Comissão de Direito Autoral, Direitos Imateriais e Entretenimento da OAB, seção aqui do Rio de Janeiro. O advogado Flávio Pugi, da Rio Filme. E participa ainda do programa o presidente da Rio Film Commission, Steve Solat. Antes de começar o nosso debate, vamos saber a opinião do presidente da OAB, seção Rio de Janeiro, o Adi Damush, sobre o nosso tema de hoje. Acompanhe. A internet, a rede mundial de computadores, ela não só revolucionou modos de vida, modos de acesso ao conhecimento, mas ela trouxe também uma série de interrogações, uma série de dúvidas em vários campos do conhecimento, sobretudo do direito. E um desses setores do direito que mais demandam respostas acerca dessas dúvidas é o direito autoral. Muitas vezes nós temos ali disponibilizadas na internet uma série de dados, fotos, músicas, teses, artigos, né? Como é que nós podemos utilizar esse amplo material em trabalhos que queremos realizar, em álbuns que queremos montar, em livros que queremos escrever, né? Então, a OAB ela está elaborando uma cartilha para enfrentar e solucionar essas dúvidas. É o que os nossos debatedores vão enfrentar na noite de hoje. Bom, a gente queria começar esse programa de hoje repercutindo um pouco a fala do doutor Adi, que, enfim, é uma preocupação de quase todas as pessoas que operam no direito, né, e também no audiovisual. Mas quais as questões mais preocupantes, as questões que estão chamando mais a atenção dos operadores dessa área, doutor Hélder? Júnior, olha, o produtor audiovisual hoje, Flávio, se me corrija se estiver errado, mas a grande preocupação dele é o principal insumo de uma obra audiovisual é os direitos autorais. É a obtenção de uma autorização para adaptar um livro, é a obtenção de autorização do roteirista, né, de uma música ou de uma obra incidental, enfim. Tudo envolve propriedade intelectual e direitos autorais. Então, o produtor hoje, qualquer início de atividade, de filme, de produção, necessita do direito autoral. Então, o primeiro passo é adquirir esse direito, né? E daí surgem as principais dúvidas, né? Até que ponto pode adquirir, qual o seu preço, qual o valor, quais são os contratos, né, necessários. Então, a cartilha, né, na verdade, o guia de direitos autorais de imagem que a OAB, a Comissão de Direitos Autorais, está lançando, visa justamente suprir essas dúvidas, né? Então, a gente apresenta, são as noções fundamentais de direitos autorais de imagem, quem é o autor de uma obra audiovisual, né? Talvez a gente não se pergunte, quando estiver ao cinema, né, o espectador vai ao cinema e não se pergunta, né, quem é o autor dessa obra, né? Lembrando que o produtor não é autor, o produtor é o titular. O autor é o roteirista, o autor é o diretor, né? São os coautores de uma obra audiovisual. Se for um desenho, né, o Desenho Rio, né, fez um sucesso, o autor do desenho, né? Então são coautores, pode ser uma obra de coautoria, uma obra coletiva, enfim. Mais do que o produtor, né, ele passa a ser titular por meio de contratos. Então tudo que você enxergar numa obra audiovisual vai ter direitos autorais ou direito de imagem, daí a importância do guia para, de certa forma, preencher essas dúvidas. Doutor Hélder, obviamente vai estar disponível na internet também ou não? Sim, claro. O guia ele é lançado com o objetivo de informar, vai estar disponível na internet, é livre a sua reprodução, porém não é possível alterá-lo e sempre dando crédito à Comissão de Direitos Autorais, deve respeito aos direitos morais. Doutor Flávio, o poder público tem atuado como fomentador de audiovisual, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente já tem a Rio Filmes, né, que atua há muito tempo nesse segmento. Quais são os problemas principais relacionados à área do direito quando se produz, quando se tenta incentivar a produção audiovisual? Ô Júnior, o papel da Rio Filme tem sido exatamente de desenvolver a indústria do audiovisual carioca. E a gente faz isso através de diversas ações,
e uma delas é voltada para os produtores iniciantes, não só para os iniciantes, mas também para os iniciantes, que é o Fundo de Apoio ao Audiovisual. Uhum. E nessa hora você vê com as pessoas que são selecionadas para participar e são beneficiadas com a verba da empresa e tal, você vê as dificuldades que surgem exatamente nesses pontos que o Dr. Helder estava colocando, com relação aos direitos que eles precisam obter para conseguir fazer suas produções, levar adiante, direito de imagem das pessoas representadas que foge ao estrito direito autoral e que também é abordada essa diferenciação na cartilha. Essa confusão é bastante comum, né? O fato de você ter direito, às vezes, sobre determinada obra, um quadro, significa que você tem sobre o que está representado naquela imagem, não necessariamente, são direitos diferentes. Eu acho que a cartilha vai servir como uma boa orientação para todos esses produtores que enfrentam essas dificuldades iniciais, às vezes não sabem realmente aonde se informar, ficam com dúvidas, ligam para lá, o nosso jurídico acaba esclarecendo muitas dúvidas dos próprios produtores a quem contratamos através dos editais. Doutor Steve, a questão do direito autoral, ela tem uma certa unificação global, por exemplo? São respeitados ou são violados no mundo inteiro do mesmo modo? Não, certamente o direito autoral e a propriedade intelectual em geral é um assunto complicado e exatamente por isso, mas primeiro eu queria, em nome da Rio Film Commission, parabenizar a OEB pelo timing do lançamento dessa cartilha que não podia ser melhor. Nós, da Rio Film Commission, que é uma entidade que foi criada pelo governo do estado e também pela prefeitura através da Rio Film, recebe produtores do mundo inteiro. E agora, mais que nunca, já que Rio é a bola da vez, vem a Copa do Mundo, vem os Jogos Olímpicos e estamos recebendo produtores e, infelizmente, muitos deles mostram uma falta de conhecimento, honestamente, em termos de propriedade intelectual, autorizações necessárias em relação ao uso de direito de imagem e outros temas relacionados. Então, essa cartilha é uma porta de entrada para o tema. Claro que não é exaustiva. Isso leva, talvez, a mais dúvidas, perfeitamente. Aliás, é o papel da Rio Film Commission de orientar o produtor, de ajudar, facilitar as autorizações com a subprefeitura, com o Detran, com o Pão de Açúcar, etc. Porque hoje em dia Rio é uma visibilidade fantástica no mundo inteiro. Aliás, o papel, efetivamente, da Rio Film Commission é promover Rio fora do Brasil e fora do estado. Portanto, estamos recebendo produtores de todos os estados e principalmente produtores da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, que estão já preparando matérias sobre Rio antes da Copa do Mundo, antes dos Jogos Olímpicos, para mostrar o que é Rio de Janeiro, onde fica, qual é a cultura brasileira, como é que faz para a diversão, turismo, a cozinha, a gastronomia, tudo. Então, é um momento fantástico para o lançamento desse guia. Queria muito parabenizar o AB nesse sentido. E vamos orientar os produtores efetivamente nesse sentido. Pois é, doutor Steve, eu queria pegar assim, uma informação, né? Com relação a reportagens sobre o Rio de Janeiro. O senhor citou bem o Rio de Janeiro, né? Matérias jornalísticas também, elas esbarram nessa questão de direito autoral ou não? Não, perfeitamente. A gente acabou de fazer, por exemplo, ajudar a BBC com uma reportagem muito grande, importante, que vai para o ar, aí, não sabemos exatamente, mas nos próximos dias, sobre Rio. Não é só sobre cinema, mas é sobre Rio de Janeiro, cultura, mas também audiovisual. E eles mesmos têm que tomar muito cuidado em relação aos direitos das imagens de pessoas físicas e também de lugares e locações específicas, porque é impossível, o BBC violar qualquer direito de imagem e infringir a lei. Então, eles perguntam, isso pode, isso não pode. Nós mesmos não sabemos
Então, a cartilha vai ser muito útil para a gente e, é claro, no momento de uma dúvida, encaminhamos os produtores para o OAB mesmo. Quer dizer, doutor Helder, hoje quando a gente fala em direito autoral, a gente tem áreas que o telespectador nem faz ideia, né? Por exemplo, se fala em direito de imagem, direito de arena. Isso é respeitado no Brasil? O que é isso? Na verdade, o direito de arena, né, já vem da primeira lei de direitos autorais regulava o direito de arena. Então, o direito de arena saiu, então hoje o direito de imagem, né, regulado pela Constituição, pelo Código Civil, e então, na verdade, os próprios desportistas dos Jogos Olímpicos ou da Copa do Mundo têm o direito de arena, né, o direito de imagem, né, na verdade, uma arena esportiva, daí que vem a expressão, e os direitos de imagem, que são regulados pela Constituição, pelo Código Civil. E a gente não pode confundir, o Steve comentou aqui, não necessariamente pessoas públicas ou pessoas que estão em lugares públicos necessariamente autorizaram o uso da sua imagem. Então, talvez o grande desafio de um documentário como esse, ou até mesmo da Copa do Mundo, é o uso das imagens das pessoas, né, para fins comerciais. O grande problema, hoje enfrentado pelo produtor, é dar uma finalidade para a imagem de um telespectador, ou alguém que está andando na praia, ou alguém que está no Pão de Açúcar, não dar a conotação comercial. O guia, ele esclarece muito bem isso. O guia, na verdade, funciona como uma autorregulamentação. Então, o produtor, seguindo aquelas recomendações do guia, pode, de certa forma, evitar uma ação judicial por uso indevido da imagem. Né? Eu vou provocar para os nossos convidados no bloco seguinte, por que muitos documentários e filmes, normalmente documentários, né, aparece aquela bolinha tirando o rosto da pessoa ou de uma imagem de uma empresa que a pessoa está vestindo, enfim. Mas isso fica no próximo bloco, não saia daí, a gente volta já já.